Então vamos dando continuidade à nossa série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Hoje eu começo examinando o primeiro gomo, a primeira faceta desse fruto. É um fruto só, né? E vamos ler então, convido você à leitura do versículo 22 e 23 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 5, 22 e 23. No ano passado fizemos uma breve introdução a essa temática e ao longo dos próximos domingos, permitindo o Senhor, os pregadores da igreja estarão apresentando cada um desses gomos, dessas facetas, desse diamante. Só tenha a ideia de que isso é uma coisa só. Você não busca um não tendo outro. Mas nós vamos ver mais disso começando aqui. Então vamos fazer a leitura. Se você abriu sua Bíblia, vamos ler todos juntos. Gálatas 5, 22 e 23, leiamos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, já colocamos que o que vai ser anunciado, o que vai ser pregado aqui, é algo que não é produzido pela capacidade humana. Tenhamos isso em mente desde o começo. Não estamos falando de amor e alegria que qualquer pessoa pode ter. Nós estamos falando de alegria, de amor, alegria, paz e todo o restante, algo que somente o crente pode produzir. Porque, na verdade, não é produzido nem pelo crente, mas pelo Espírito de Cristo que habita no crente. Temos isso em mente? Porque senão a gente fracassa. Você está pensando que a gente vai mostrar para você um modo de amar melhor que as pessoas do mundo? Não, nós estamos falando de um outro tipo completamente diferente de amor que não é produzido pela capacidade humana, mas somente pelo Espírito de Cristo. Por isso é fruto do Espírito. Na década de 60, Philip Rip escreveu um livro chamado O Triunfo da Terapêutica. Nesse livro ele faz uma importante colocação, uma importante observação. Ele diz que até aquele momento, entre as décadas de 50 e 60, tanto no cenário americano como no cenário europeu, você tinha aquilo que podia ser chamado de o homem religioso. Se você quiser achar uma expressão em latim para isso, você pode criar e você vai ter lá o homem religioso. O homem religioso, ele busca redenção. Não importa se ele é religioso na prática, não importa o que ele pense da eternidade, mas a própria ideia de estar no mundo ocidental é de que ele busca a redenção. Ele sabe que ele tem um problema, ele sabe que ele tem uma dificuldade e ele busca a redenção. Era essa mentalidade que até então você veria nas sociedades ocidentais na Europa e nas Américas também. Mas a partir daquela década de 50 e de 60 do século passado, começou a haver uma alteração, principalmente nas concepções a respeito da sexualidade humana, e então surgiu um outro tipo de ator, um outro tipo de personagem, né? O homem afetivo. Esse homem, esse tipo de ser humano, né, seja homem, seja mulher, ele não tem mais aquela busca pela redenção, ele não tem mais aquele reconhecimento de que ele tem uma dificuldade cuja solução precisa vir de fora dele. Porque não importa se a sua religião está correta ou não, se ela é legalista ou não, se ela está de acordo com a Escritura ou não, toda atitude religiosa, ela busca algo fora. Eu tenho que fazer alguma coisa para satisfazer alguém que está fora de mim, a fim de que eu obtenha redenção. Ou se você é crente na palavra de Deus, se você crê no Evangelho, você vai dizer, eu preciso de uma redenção que venha fora de mim, e eu não posso fazer nada por ela, eu tenho que estender as mãos como um mendigo e clamar que o Senhor me salve, mas ainda assim, você olha para fora de você e você busca a redenção, que você não pode produzir, que você não pode trazer para si mesmo, mas que você espera possa vir da parte de Deus, na sua graça e na sua misericórdia. Já o homem afetivo, ele não busca redenção. Esse ser humano, esse personagem, ele não está buscando redenção, ele busca ser satisfeito. Ele busca satisfação. Ele não diz assim, há um problema comigo que precisa de solução. O que ele diz é, há uma necessidade em mim e eu preciso que ela seja satisfeita.
Eu vou buscar aquilo que me satisfaz. E à medida que essa mentalidade foi tomando conta, principalmente do Ocidente e nos países orientais, com maior influência do Ocidente, isso também alcançou a igreja. E a mensagem da igreja começou a sofrer alterações por causa disso. E você sabe que processos históricos, sociais, antropológicos, eles não acontecem da noite para o dia, eles acontecem ao longo do tempo, e mesmo na igreja ninguém vai chegar num momento e diz, vamos pregar de outra forma. Vamos mudar a nossa pregação. Vamos buscar satisfazer as pessoas, ao invés de avisar a elas que elas estão correndo o risco da punição eterna, do castigo eterno, do justo juízo de Deus. Não, isso não acontece assim. Isso acontece através de processos, geralmente, à medida que pensadores cristãos, teólogos e outros, filósofos também, olham para a sociedade, assim como fez Philip Rieff, e então observam o que está acontecendo, e diz, olha, está acontecendo essa mudança. Aí começa-se a observar essa mudança. Só que, ao invés de você olhar para a Escritura para ler essa mudança, o que geralmente acaba acontecendo, porque é difícil manter ortodoxia, é difícil manter fidelidade à palavra de Deus, o que geralmente acaba acontecendo é, vamos olhar para a Escritura através dessa mudança social. Essa semana eu estava lendo, se eu gravei bem o nome, agora é os relacionamentos... ágamos. Já ouviu falar disso? Que está crescendo entre os jovens. Começa assim, você vê no veículo, no meio de comunicação, né, no veículo de comunicação, você vê, uma nova coisa, uma nova moda, um novo pensamento, um novo tipo de relacionamento está surgindo nesse grupo assim. Você assume que é isso mesmo. Se você sair pela rua perguntando aí, você não vai achar esse bando de gente assim, fazendo isso. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Você vai achar talvez uma meia dúzia de gente falando alguma coisa num canto, só que isso ganha a mídia. A mídia, ela parece que existe debaixo do controle diabólico para promover esse tipo de coisa, pelo menos a grande mídia. Não pense que os jornalistas e comentaristas e articulistas, que eles fizeram algum pacto secreto com o diabo num cruzamento no interior, não. Tá? Não é disso que eu estou falando. Mas o inimigo de nossas almas, o príncipe deste mundo, ele tem o seu principado. Ele tem sua área de influência. E você sabe que o principal papel dele é o quê? É retirar a verdade e colocar a mentira no lugar. E se ele puder fazer isso, juntando um pouquinho de verdade com a mentira, melhor ainda, porque pega com maior facilidade. Então começaram a falar sobre isso. É aquele pessoal que não aceita nenhum tipo de relacionamento imposto. Pode ser homem com homem, mulher com mulher, mas eles não são necessariamente homossexuais. O que eles dizem é, nós não temos essa agamia, né, de casamento. Nós não temos esse vínculo. O importante para nós é que nós sejamos satisfeitos enquanto está durando. Isso seria a oficialização social do que muita gente às vezes pensa ou quer fazer, mas se sente ainda preso pelos valores judaico-cristãos, que ainda influenciam a nossa sociedade. Mas eles disseram isso, eu li isso lá, daqui a pouco começa a surgir mais aqui, começa a surgir mais ali. Se há uma coisa boa nisso, se eu posso dizer que há uma coisa boa nisso, é que, como todo dia eles inventam um novo tipo de nomenclatura, um novo tipo de grupo, um novo tipo de tribo, né? Isso se multiplica tanto que muita gente já começa a ver, gente, isso é ridículo. É o que as pessoas começam a pensar, isso é ridículo, isso não tem pé nem cabeça, não tem razão de ser. Né? Mas, enfim, surgem essas situações assim, e eu acho que Rieff ainda está mais perto da melhor observação, quando ele diz, olha, esse aí é o homem afetivo, esse é o ser humano afetivo, ele precisa ser satisfeito, ele busca satisfação. E isso entra na igreja aos poucos, mas entra, porque, como eu disse, a gente olha para esse contexto aí e começa a ler a Bíblia assim. É por isso que há algum tempo atrás, aqui no Rio de Janeiro, uma igreja que se diz igreja de homossexuais, ou seja, o homossexualismo é pecado, tanto no pensamento como no ato, tá? Não entra nessa de que não é só se praticar, não é o pensamento, é naquilo que vem na cabeça. Assim como é o pecado hétero também. Lembra de Jesus? Se você olha para uma mulher com intenção impura, já no seu coração você o quê? Cometeu adultério com ela. Não, você pode não ter cometido fisicamente. Já aqui Deus já está contando. Então não entra nesse negócio, não é só se eu cometer o ato. Não.
O pecado nasce. O pecado vem à luz dentro do coração. É do coração que sai. Todas essas coisas o Senhor Jesus disse. Ele disse, olha, esse negócio de você evitar essa comida, evitar aquela comida, pensando que é isso que vai contaminar você diante de Deus, não. É o que está dentro de você que contamina. É de lá que saem os adultérios, as mentiras, as dissensões, os assassinatos, as opressões, tudo sai dentro do coração humano. E por isso que o coração humano precisa de redenção. Essa é a nossa situação, essa é a situação do ser humano. Então, quando nós começamos a fazer esse tipo de leitura da sociedade e começamos a esquecer o que a Escritura diz, você começa a trazer isso para dentro da igreja, e a igreja, então, passa a ser vista como uma espécie de mercado, onde você vai entrar e vai ver se você vai ser satisfeito ou não. Se o que ela está oferecendo satisfaz você. Aquela igreja tem o que você precisa? Aquela igreja está ungindo a sua aliança? Tem alguma igreja aí que unge só o dedo para quem ainda não tem noivo, noiva? Traz o seu dedo que a gente vai ungir, você vai conseguir um noivo, vai conseguir uma noiva. Ué, não é? Eles trazem traz a sua aliança que vão ungir, o seu casamento vai, catinindo, né? Devia ter uma também para resolver a dificuldade para as outras pessoas que ainda não têm o tal do casamento, né? A igreja virou um mercado. Muitas igrejas históricas cederam a isso. E um número maior vai cedendo. E por isso, como eu disse, que uma igreja dessas, há algum tempo, usando esse texto, colocou um outdoor dizendo contra o amor, não a lei. E 2 homens lá, que seriam os pastores da igreja, inclusive, lá, numa atitude homoafetiva. Isso é você tirar bem o texto do contexto, distorcer o texto, entender errado o que amor significa, porque agora nós não estamos interessados em redenção, nós estamos interessados em satisfação. É interessante que, na minha época de membro dos jovens da igreja, nós cantávamos uma música que tinha justamente esse título, né? Satisfação. Satisfação. Satisfação em Cristo, satisfação em Jesus. Mas não é desse tipo de satisfação que estamos falando, não. Estamos falando da satisfação subjetiva de cada um. Cada um que chega. Exatamente como nós entramos no mercado e cada um chega lá e olha as prateleiras. Eu quero isso aqui. Não, eu já quero esse aqui. Eu prefiro utilizar essa mercadoria, eu prefiro esse produto. E a igreja, ao invés de ter uma mensagem que chama o pecador ao arrependimento para que ele obtenha da parte de Deus, para que ele receba da parte de Deus redenção, ela passou a colocar como se fosse uma prateleira, diversas gôndolas de supermercado, e tentar oferecer o máximo de produtos possível para atender o máximo de necessidades subjetivas e não a necessidade que a própria Bíblia apresenta. Então, esse é um quadro que tem se desenvolvido, nós sofremos os desdobramentos desse quadro nas nossas relações de todo tipo de nosso relacionamento. Você não busca mais construir uma família para glorificar a Deus no amor conjugal, no amor erótico, que Deus criou para que exista dentro do casamento. Você busca construir uma família para que você se satisfaça. Ao ponto de algumas famílias, inclusive dentro da igreja, acharem que é uma boa ideia ter um filho para resolver problema de relacionamento entre o marido e a mulher. Sim, isso acontece fora da igreja, isso acontece dentro da igreja, isso é absurdo. Mas tem gente fazendo isso, porque eu preciso ser satisfeito, eu preciso tentar consertar isso, eu preciso dar jeito nisso. Não existe mais a ideia de um amor pactual. O amor romântico criado por Deus, unido ao amor erótico, ele não é sustentado, por exemplo, pela paixão. A paixão tomou lugar do amor. No conceito, nessa mentalidade do homem afetivo. Do homem que busca satisfação, do ser humano que busca satisfação. É a paixão, é a atração. Ela é que dita tudo agora. E é por isso que, às vezes, dentro da igreja, jovens, rapazes e moças começam a se perguntar: tem alguma coisa de errado? Mas isso não vai construir uma família? Não, não vai construir uma família do modo como os pactos ensinam.
A ideia de que qualquer ser humano macho pode casar com qualquer ser humano fêmea era muito boa antes do pecado entrar no mundo. A partir do momento em que passou a existir um povo separado pelo próprio Deus Santo, como nós vimos hoje de manhã, meu irmão, você está ficando do lado de Corá, Datã e Abirão. Em algum momento você vai afundar na terra com eles. Isso é coisa óbvia. Só que nós precisamos ser satisfeitos, porque nós fomos influenciados por aquilo que outro autor chamou de revolução afetiva. São os afetos agora que ditam o que é bom, o que é certo, o que é ruim, o que é errado. É ruim e é errado se eu não sou satisfeito. Se aquilo não me satisfaz, então eu simplesmente troco. Não existe pacto, não existe aliança. Então, depois da queda, você tem um povo separado por Deus. Não existe satisfação para o crente fora das alianças de Deus. Não existe. Você sempre vai sofrer se você tentar fazer de outra forma. Então as igrejas começaram a pregar esse tipo de coisa, e a palavra amor se perdeu. O amor não é mais fruto do Espírito. Olha, você observou, você deve lembrar de semana passada. Assim como tem as obras da carne, você lembra? Se você se torna legalista, por exemplo, e você vai querer viver a vida cristã na força da carne, tudo que você vai ter é a capacidade humana para enfrentar as obras da carne. A carne aqui em Gálatas, você sabe, nesse trecho, é aquele princípio pecaminoso que existe em nós desde a queda. Nós já nascemos pecadores. Você não se torna pecador quando você comete o primeiro pecado consciente na sua vida. Você já nasce dentro de uma raça de pecadores. Um teólogo, missionário, um dos primeiros missionários e educadores teológicos aqui no Brasil, ele cunhou a expressão pecadeiro, para fazer com que as pessoas percebessem, olha, nós somos produtores de pecado. Nós não nos tornamos pecadores porque o pecado acontece na nossa vida. Não, o pecado acontece na nossa vida porque nós somos pecadeiros. Nós produzimos pecado. Nós já nascemos assim. Essa é a nossa condição. As obras da carne, elas se revelam, como nós vimos aqui, todo tipo de, como Paulo diz, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, todo esse negócio assim, são as obras da carne, é o que a carne faz. Mas aí, logo depois, ele vai falar com um mais na frente, mais o fruto do Espírito. Isso é fruto. É fruto. Como você passa numa árvore e você vê que aquela árvore produz aquele fruto. Você não olha para uma macieira esperando encontrar laranja ali. Você espera encontrar maçãs. Fruto, que é o produto daquela árvore. A árvore é o Espírito Santo, que está dentro de nós. Ele vai frutificar naturalmente na vida do crente. É isso que vai acontecer se é crente. Por isso que o crente não vai encontrar satisfação fora de Cristo. No momento em que você foi capturado por Cristo, você não vai conseguir satisfazer, seja lá o que for que você pense, fora de Cristo. Observe aqueles que estão fora de Cristo, mas que são criaturas de Deus. Eles foram criados para amar verdadeira e intensamente. A harmonia entre o homem e a mulher no jardim antes do pecado era plena e total. Aliás, a harmonia com toda a criação, muito mais essa harmonia que deveria existir entre o homem e a mulher. Quando Gênesis 2 termina dizendo o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, eles não estavam falando sobre alguma nova moda de vestimenta ou de ausência de vestimenta, não. O que eles falavam é, eles estão completamente à vontade e totalmente expostos, um diante do outro. Não há o que esconder, não há interesse em esconder, não há nada disso. Mas no momento em que o pecado entra no mundo, as primeiras reações são quais? Eles fogem e eles se cobrem. Agora tem o que esconder. Agora tem o que manter fora da vista do outro. E não é somente fisicamente, não. É emocionalmente, é internamente. Nós agora temos propósitos obscuros, intenções secundárias, as famosas segundas intenções. Então pense naquela pessoa que não tem Cristo. Elas são capazes de amar,
Sim, ainda são capazes de amar. Por causa de quê? Por causa da imago Dei. Ou seja, a imagem de Deus permanece no ser humano mesmo depois da queda. Ela está adulterada pelo pecado, ela foi afetada pelo pecado, mas ela ainda permanece ali, e é por isso que as pessoas são capazes de amar, mesmo sem conversão. Mas elas estarão sempre insatisfeitas, porque elas buscam a satisfação da sua própria existência, a autenticação dessa existência, em coisas que não podem mais se completar realmente dentro do pecado. Pense naquele casal que não é crente, mas onde que eles se amam realmente, eles são fiéis um ao outro, mas vivem o tempo todo debaixo dessa realidade em que eles podem perder um ao outro a qualquer momento, porque agora existe morte. Lembra que eu disse que antes do pecado, qualquer ser humano macho, qualquer ser humano fêmea, podiam se juntar um com o outro, estaria tudo bem, e eles nunca teriam que se preocupar com uma coisa chamada morte, dor, separação, perda. Não tem, isso não existe. A satisfação poderia acontecer em outro nível. Hoje isso não acontece. Mesmo aquelas famílias que experimentam um bom relacionamento, não sendo crentes, eles não têm consolação. Eles têm desespero. Pastor, não é assim. Eu vejo essas pessoas, mas elas não têm desespero. Paulo discorda disso. Você lê a primeira carta aos Tessalonicenses, quando Paulo fala da ressurreição, ele diz assim: eu não quero que vocês fiquem como os demais que não têm esperança. Às vezes a gente não crê na Escritura, né? Não, eles estão bem, eles não são crentes, eles se dão bem, é uma família harmoniosa, sim, eles são harmoniosos, mas não diga que eles não têm desespero. Converse sobre coisas espirituais, converse sobre coisas eternas, converse sobre a morte. Não, está tudo bem assim. Não, irmão, eles vivem numa situação de desespero, até porque muitos vão se comparar, a gente poderia comparar aquelas pessoas que estão indo na direção de um grande perigo, mas não acata a ideia de que estão em perigo. Já tentou avisar alguém que você está vendo, olha, isso aí é perigoso, não nade para tão longe assim? Você já ouviu a outra parte dessa história? Eu falei tantas vezes com ele. Nós falamos tantas vezes com ela. Não ouviu, olha o que aconteceu. Pois esses relacionamentos que estão aí, que você poderia dizer, não, pastor, não tem ninguém desesperado, não. Paulo diz, tá, se você não tem Cristo, você está desesperado. Você pode não estar ciente disso, mas você está no âmbito do desespero. Por isso, quando Paulo fala da ressurreição para os Tessalonicenses, na primeira carta, ele diz, olha, eu quero que vocês tenham isso em mente, que a ressurreição nos aguarda, para que vocês não fiquem como os demais que não têm esperança. Meu irmão, se você não tem esperança, você tem o quê? Desespero. Satisfação só acontece com aqueles que são salvos por Jesus. Somente. Porque você pode pensar em morte, você pode pensar na eternidade. Não, nós não queremos ser mórbidos, não. Não pense isso, não. Não existe morbidez intencional, não. Mas se tivermos que falar de morte, vamos falar de morte, porque depois da morte a gente sabe onde a gente vai estar. Como é que a gente sabe? Porque ele falou. Daí também nós temos um tipo de tristeza que consegue sobreviver dentro dessa situação, mas que tem sua razão de ser, aquela tristeza quando alguém que nós amamos ainda não confessa Jesus como Salvador. Não dá tristeza isso? Um parente, um amigo, uma pessoa quem você ama? Essa é uma das razões porque a gente fala para os jovens da igreja, não se una a alguém que não tem Cristo. Porque se você leva a sério a sua fé, se você leva a sério o Evangelho, e você casa com uma pessoa assim, você vai viver sempre nessa expectativa terrível de ver aquela pessoa que você ama morrer de repente e você sabe para onde ela foi. Você vai viver bem com isso? Por que você vai buscar um negócio desse? Ah, pastor, mas eu precisava, eu já estava com uma idade e tal, mas eu não encontrei ninguém na igreja. O que você quer fazer? Pegar a Bíblia, rasgar a Bíblia? Isso é aquela pessoa que busca satisfação, mas não sabe que não será satisfeita. Só nos cabe poder avisar essa pessoa. Avise qualquer pessoa assim, qualquer conversa desse tipo. Quando a igreja faz isso, a igreja não está fazendo mal à pessoa. A igreja está dizendo, olha, esse caminho parece ser bom, mas no seu fim é caminho de morte.
Então essa tristeza, ela é admissível, porque ela inclusive fala da compaixão cristã em relação àqueles que se perdem. Ela existe com relação a todo mundo que se perde. Eu penso no que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, nesse momento, quantas vidas estão sendo ceifadas, indo para a eternidade, sem o advogado, sem o Redentor, sem o Salvador. Quantas dessas pessoas foram avisadas disso? De um jeito ou de outro, porque Paulo diz em Romanos 1 que todos são indesculpáveis. Ninguém pode dizer, não existe Deus nenhum, não. Nunca vi nada a respeito disso. Não, Paulo diz que existe, o próprio livro da criação apresenta isso. Ele não diz como você pode ser salvo, mas ele aponta, olha, tem alguém acima de você, tem alguém a quem você deve a sua própria existência. Paulo diz que até a divindade do Senhor, nosso Deus, está no livro da criação. São indesculpáveis. Mas numa situação como hoje, eu ousaria dizer que muitas pessoas que partiram para a eternidade nas últimas horas, naquela situação, já tinham ouvido falar do Evangelho. Então nós temos compaixão, isso faz parte, inclusive, do amor cristão. Quando são pessoas próximas a nós, então, obviamente, isso é mais intenso. Mas isso não tira de nós a satisfação que há em Cristo. Até porque esse tipo de tristeza vai durar até o exato momento em que você morrer. Isso é cortado. Você não vai passar a eternidade pensando na questão do inferno. Não importa quem seja. Não, você não vai ter amnésia não, tá? Por favor, não entra nessa também não. A ideia não, é porque eu ouvi a explicação logo que cheguei para a igreja. No céu a gente não vai se lembrar de nada. Você vai passar na entrada assim, vai ter um scanner lá que vai tirar toda lembrança de tudo. Sabe por quê? Porque naquele momento, na igreja onde eu estava, ninguém ensinava que Deus é glorificado no juízo, na justiça, nos vasos de desonra preparados para a ira, para aquele momento. A gente fica, não podemos falar sobre isso, Deus é só amor. Novamente, a concepção de amor deturpada. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é santidade, Deus é bondade, Deus é juízo. A gente não pode desfigurar Deus. Então, como não se falava nisso, a gente tem que sair com uma muleta teológica qualquer, né? Porque você não vai conseguir andar direito dizendo essas coisas. Então, não. O que vai acontecer é que você não vai se lembrar de nada. Não, irmão, nós vamos nos lembrar e vamos glorificar a Deus. Nós vamos glorificar a Deus pela justiça dele executada naqueles que se perdem. No céu, depois que o pecado for tirado, agora a gente não faz isso, tá? Nunca faça isso, não. Porque eu já vi uns casos aí em que pessoas num velório lá de uma pessoa não crente aproveitou pensou que estava já no céu e podia fazer isso. Está vendo? Bem feito, morreu, foi para o inferno. Não, agora nós sentimos tristeza. Agora dói quando a gente vê qualquer pessoa partir. Mas isso não tira, qualquer pessoa partir sem Cristo para a eternidade, mas isso não tira de nós a satisfação que há no Senhor. Haverá um dia em que o pecado será extirpado de dentro de nós. Haverá um dia em que toda lembrança glorificará a Deus e nos trará regozijo no Senhor. Porque eles vão demonstrar que o amor de Deus oferecido aos seres humanos é um amor honestamente oferecido aos seres humanos, que o recusam porque se tornaram em si mesmos e por causa deles mesmos ignorantes do próprio Deus e de tudo que diz respeito a Deus. Então, irmãos, o que nós precisamos resgatar aqui? Eu posso ficar falando para você do amor ágape, né? Aquele amor que é as 3 palavras gregas usadas, e acreditei, muita gente fala muita bobagem com relação a isso, até porque em muitos textos bíblicos esses termos são usados de forma intercambiável, embora eles tenham sim, eles têm nuances diferentes ali. E Paulo usa ágape aqui, quando ele fala o fruto do Espírito é amor, que é, em geral, uma palavra que os apóstolos do Novo Testamento pegaram e preencheram com um significado, aonde um elemento constante é sacrifício. O tipo de amor que estamos falando, ele é sacrificial.
ele é produzido pelo Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo, algo que vai acontecer de forma natural. Eu não tenho que me esforçar para fazer, eu tenho, na verdade, confiar no Senhor, da mesma forma como você não se esforçou para ser salvo. Você não se esforçou para a salvação, se esforçou? Não existe sinergismo, existe monergismo. A gente se apresenta de um lado, Senhor, salva-me, senão não tem jeito. Senhor, eu sou um mendigo, ajuda-me. E o Senhor veio e nos salvou? Não é isso que você confessa toda vez que participa da ceia do Senhor, toda vez que participa do culto? Nós cantamos, nós repetimos, Ele nos salvou, foi Ele quem nos salvou. Eu não fiz nada porque eu não podia fazer nada, eu não queria fazer nada, eu nem sabia o que fazer. Mas quando o Evangelho me foi apresentado, na sua graça, Ele abriu o meu entendimento, Ele despertou o meu arrependimento, a minha fé, então eu vim para Ele, puxado, e eu não poderia fazer nada diferente disso, depois que Ele transformou esse coração completamente afastado dEle, num coração redimido por Ele. É a mesma coisa agora, é o fruto do Espírito, já está em você. Você não tem que se esforçar para fazer isso, você tem que se render da mesma forma que você se rendeu. O Espírito Santo produz o seu fruto, e o amor, que é essa primeira faceta, e é muito interessante que Paulo tenha colocado o amor logo de cara, porque ele parece que ele permeia todo esse fruto, dando visibilidade clara e nítida. Mas o Espírito Santo age através de meios, inclusive para produzir esse amor. 2 tipos de meios. Meio objetivo, meio subjetivo. Mas ele usa os meios. Nós chamamos muitas vezes de meios de graça. O Espírito Santo trabalha isso para que você frutifique, para que esse fruto apareça na sua vida, nos meios de graça que a gente chama de objetivos. Qual é? A pregação da palavra, a leitura da palavra, a oração, a comunhão dos santos, o serviço mútuo, a participação nos sacramentos, seja a ceia do Senhor, seja o batismo, ou seja, todas essas coisas são objetivas. É o que você está fazendo aqui agora, o que você fez hoje ao longo desse dia. É o que você faz na sua casa quando você abre a Escritura e devocionalmente você lê a Bíblia. Não para fazer o seu estudo para isso ou para aquilo, mas você lê a Bíblia devocionalmente, pedindo, Senhor, fala-me através da tua palavra. É quando você discipula um ao outro, e então o que é aprendido é revisto, colocado em prática, de modo que as pessoas entendam como aplicar aquilo à sua própria vida. Tudo isso que a gente chama de meios de graça, de forma objetiva. O segundo modo, os meios subjetivos, são aqueles que eu faço em mim mesmo. É aquela autoanálise em mim mesmo. É quando eu reflito, eu sondo o meu coração, não com a minha cabeça, mas eu faço como Davi e oro, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, depois guia-me pelo caminho eterno. É quando eu leio a Escritura e o Senhor, o seu Espírito, vem e me convence do pecado, Ele fala comigo, isso é subjetivo, está lá dentro. É o que faz com que meios objetivos, como a pregação, despertem o meio subjetivo de eu pensar sobre a minha vida. Você é confrontado, ou você é consolado, ou você é encorajado, não é? E aí isso acontece na pregação, isso acontece no culto, e você então, refletindo, começa a refletir, eu não estou fazendo isso, eu não estou vivendo isso. Eu estou aceitando isso que o mundo, o pecado ou o diabo está impondo a mim. Esse conceito que não é bíblico, eu estou aceitando isso, me deixando levar por isso. Eu preciso me arrepender disso. O Espírito age através de meios. Mais uma coisa, o Espírito age através de hábitos. Hábitos que nós adquirimos. Da mesma forma como você se despe do velho homem, não é? Você se reveste do novo, Paulo ensina isso, que é criado de acordo com a justiça de Cristo. É justamente esse revestimento que está por trás daquilo que eu falei hoje pela manhã. A santidade é o seu habitat natural, irmão. Não é para o não crente. A santidade é o lugar para o qual a gente foi feito, para viver dentro. Santidade é aquilo que a gente tem que buscar, e quanto mais você busca, mais você quer. Sim, tem desafios, mas santidade não é um universo que se opõe a você, no qual você tem que lutar para sobreviver, porque tudo é teu inimigo. Não, o Espírito habita em você para produzir santidade, e uma das formas dessa santidade aparecer através do fruto do Espírito. O amor aparece aí com hábitos que vão se formando. Se você nasceu dentro da igreja, você é um abençoado. Você é um abençoado. Eu preferia ter nascido dentro da igreja. Não tem nenhuma vantagem você nascer lá fora.
Tá? Não vem com essa história de que, não, eu experimentei aquilo, eu tenho uma experiência. Sua experiência não vale de nada. De nada, de nada. Você não precisa dela para ser salvo, você não precisa dela para testemunhar do Evangelho, você não precisa ser viciado em droga para falar de Cristo por viciado em droga, você não precisa ter se prostituído para falar da prostituição. Você tem a informação na Bíblia, e se você ama com esse tipo de amor, você se compadece. Você vai ser aquele que disse, olha, eu nunca passei por isso, imagino o que isso pode ser. A pessoa vai dizer assim, não, você não imagina. Não interessa. Essa pessoa deveria ligar sim, e é o que você vai fazer ela ver, é que você, que não tem nenhuma razão em si mesmo para se importar com ela, você se importa. Você se importa. Por que você se importa comigo? Ela vai perguntar. E você vai dizer, porque alguém se importou comigo. Alguém que eu ofendi, alguém contra quem eu me rebelei se importou tanto comigo que morreu por mim. Pronto, você começou a pregar o Evangelho para a pessoa. Hábitos. Se você veio do mundão, né? Sim, na minha época se falava assim, não sei se ainda fala. Mas naquela época dava assim ênfase errada. Eu vim do mundão, então isso significa o quê? Isso significa que eu tenho uma experiência e tal. Não, esquece isso. A única coisa que acontece é que talvez você consiga ver esse contraste mais vivo. Mas todos nós temos hábitos que nós deixamos de lado e temos hábitos que nós adquirimos. O Espírito atua através desses hábitos. Ele produz o amor, o seu fruto em nós através desses hábitos. Crie bons hábitos. Lembra da primeira dica ou a primeira aplicação no final da mensagem de hoje de manhã? Encha-se com tudo que é de Deus. Dê vazão aos bons hábitos de leitura da Bíblia, de oração, de estar com seus irmãos. De prestar contas. Que coisa maravilhosa quando a gente presta contas uns aos outros. Porque nós temos chances de nos apoiarmos num irmão que naquela área, naquela situação, naquele momento está mais forte do que nós. Porque nós temos chances de apoiar um irmão que está mais fraco do que nós. São meios pelos quais o Espírito age para formar hábitos em nós, hábitos que expressam amor sacrificial. É o amor que faz com que eu aplique tempo, com que eu dê tempo para ajudar o meu irmão. Por que eu estou falando de hábito e estou falando dessa forma? Porque a gente comete o erro de achar que é o seguinte: primeiro eu vou sentir alguma coisa. Eu vou sentir algo que vai me empurrar na direção daquele irmão ou daquela irmã. Meu irmão, a única coisa que vai te empurrar na direção daquele irmão ou daquela irmã, e não vai te empurrar, na verdade, vai te levar, são seus pés. Seus pés. Lembra que eu falei hoje de manhã sobre a coisa física, mecânica com relação à fé? Pois é. Você põe um pé na direção daquele irmão, mas eu nunca falei com ele, não tem muita intimidade, você põe outro pé na direção daquele irmão, você vai na direção daquele irmão, daquela irmã. Por quê? Porque é o que a palavra de Deus ordena, a palavra do mesmo Espírito que está em você. E é assim que Deus vai amar aquele irmão através de você, e você vai verificar que é você que está amando aquele irmão com um amor que você não produz, com um amor que vem dele. E aí a gente cria hábito. A gente cria hábito de ir ao outro. A gente cria hábito de orar pelo outro. A gente cria hábito de deixar um folheto para aquela pessoa não crente, que talvez você não tenha muito assim saída para falar, não é muito desse tipo, mas você... Aqui, ó, estou trazendo isso para você. O que é isso? É um folheto da minha igreja. Não deixa lá, ora! Você já está fazendo algo muito melhor do que não fazer nada. Você foi na direção. O que é que te levou ali? O que é que te impulsionou? Não foi nenhum sentimento que foi surgindo. Talvez surja. Talvez o sentimento venha. Geralmente é o que acontece, inclusive, mas não é importante isso. O importante é, aquela pessoa está necessitada e eu me importo com ela. Você está vendo que aquela pessoa não tem Cristo, você está vendo que aquele crente está se desviando, você está vendo que aquele crente está precisando de consolação, está precisando de conforto, talvez esteja precisando de confrontação, você vai na direção. É isso que você faz. Você se coloca lá. Talvez você não saiba tudo o que você deva dizer. Isso não é importante, mas o servo está ali. Senhor, eu estou aqui, eu não sei o que fazer direito. Mas à medida que você se enche das coisas de Deus, da palavra de Deus, vai ficando mais fácil de você saber o que diz para aquela pessoa. E o amor se torna um hábito. Não é aquele sentimento que você é... Não é paixão, é amor, fruto do Espírito. Não tem nada a ver com satisfação de desejos subjetivos.
do meu coração pecaminoso. Tem a ver com a necessidade de redenção. Redenção que me redimiu e agora eu quero fazer com que o outro também conheça. Tem a ver com isso. Um Deus redentor que quer salvar pecadores e quer me usar para isso. O meu amor se revela quando eu separo o tempo, quando eu dou tempo para orar, para buscar um folheto, para preparar, para deixar pronto ali, ou mesmo quando eu vou à pessoa e falo com ela. Esse hábito vai se tornando cada vez mais. Não espere que você sinta alguma coisa. Pastor, ainda não senti. Você não vai sentir, não, irmão. Você precisa obedecer. Foi o que lemos hoje, o que vimos hoje de manhã, não é? A mente arregaça as mangas e fica pronta. Ela olha lá no final a redenção, a glória da redenção que está para ser revelada, e assim você caminha no presente. O Espírito está em você. O Espírito já tem o fruto. O fruto vai ser produzido. E não é só com amor, não. É com todo o resto, que, como eu disse, não é uma coisa, de repente vão trabalhar outra, agora vamos trabalhar outra. Não, todas as outras, os outros gomos, todos os outros, essas outras palavras que estão aí, elas acontecem do mesmo jeito. É fruto do Espírito, através dos meios que o Espírito Santo usa para criar hábitos que são compatíveis e são, na verdade, e até naturalmente, o desembocar óbvio de corações que foram redimidos por Cristo Jesus. Corações onde o Espírito dele habita. E Deus nos abençoe e nos dê graça para que a gente se renda ao Espírito do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Depois cantar, e então teremos o nosso momento de oração. Deus abençoe você que está nos acompanhando até agora, que o Senhor fale ao seu coração, e se você ainda não se rendeu a Jesus, lembre-se, você está num caminho de perdição, debaixo do juízo de Deus, mas Deus amorosamente estende para você a sua bondosa mão, sua misericordiosa mão, e Ele diz, venha, arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo Jesus e você será salvo. Essa é a promessa da palavra de Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, aplica a cada pessoa que está aqui, aquelas que estão ouvindo, ou virão a ouvir, a assistir pela nossa transmissão, de modo, Senhor, que o fruto do Espírito Santo se verifique na vida de todos nós aqui. Sim, Senhor, ajuda-nos a nos render à Tua palavra e assim confiar nos meios de graça que o Senhor disponibilizou, através dos quais o Espírito Santo age para criar em nós hábitos que são compatíveis, que são a expressão da vida do Espírito que está em nós. Que desse modo Cristo Jesus seja glorificado e nós sejamos servos realmente úteis a Ti para transmitir o Evangelho, para fazer a Tua igreja amadurecer e para trazer alegria para o nosso próprio meio, Senhor, para nossas próprias vidas. Em nome de Jesus. Amém.